Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Laranjeira, gerente de Relações Industriais da FIEP, e hoje farei a mediação desse painel. A FIEP é uma entidade privada, que representa e defende os interesses do segmento industrial aqui do estado de Pernambuco. Segmento industrial este que corresponde a 21%, cerca de 21% do nosso PIB. Ou seja, em números, nós temos cerca de 40 bilhões sendo representados pela federação aqui no estado de Pernambuco, junto com as indústrias associadas. Você está assistindo ao PE Avança, uma iniciativa da Ancham Brasil, que visa debater a reinvenção dos principais setores econômicos do estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos ao painel com o tema Inovação e a Indústria em Pernambuco. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da quarta revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. Para esse nosso painel, eu convido então os nossos debatedores. Temos aqui Hugo Gonçalves, presidente da Tambaú, e temos também o Rômulo Vale, diretor industrial das Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte. Ou seja, temos aqui duas indústrias tipicamente pernambucanas, genuinamente pernambucanas, para conversar com a gente hoje. Muito bem-vindo, Hugo, muito bem-vindo, Rômulo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos lá. Vamos então para a primeira pergunta, uma pergunta para os dois, tá? Aí vocês podem decidir, ou então eu mesmo decido por vocês quem vai responder primeiro. Qual o cenário atual do setor de indústrias em Pernambuco? Como vocês enxergam o desenvolvimento desse nosso setor? Hugo, por favor, faça as honras.
Boa tarde, meu nome é Hugo Gonçalves, eu sou presidente da Tambaú e também sou presidente do Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas de Alimentos do Estado de Pernambuco. O cenário, assim, com a pandemia, ele trouxe, assim, uma nova realidade inesperada, né? Ninguém havia, nos seus planos para 2020, ninguém contava com essa pandemia. Para o setor de alimentos, né, a pandemia ela não impactou muito, assim, negativamente, porque, de qualquer forma, a alimentação é essencial, as empresas de alimento puderam continuar com as suas atividades. No nosso caso aqui, na Tambaú, a gente não parou nem um dia, mesmo com o lockdown que foi decretado pelo governo do estado, mas, assim, por ser uma atividade essencial, continuamos trabalhando. E a minha surpresa maior, que foi uma coisa que eu não esperava, foi que houve, ao longo desse período, um incremento muito grande nas vendas. Foi uma coisa, assim, que realmente, eu não vou dizer que eu esperava isso. Agora, eu acredito que não houve esse impacto negativo, foi por conta do auxílio emergencial do governo federal. Então, com a ajuda, né, que o governo federal chegou com o auxílio emergencial, então, manteve o poder de consumo da massa da população, da base da pirâmide. E esse dinheiro, ele chegou nas pessoas e foi todo para o consumo do lar, né? Que não tem outro consumo. Ninguém podia sair para... Então, só era para comprar alimento, basicamente, entendeu? Então, eu acredito, assim, que todo o setor das indústrias de alimentos, elas foi incrementos nas vendas. Eu tenho conversado com vários empresários, não somente desse setor específico, mas, de uma forma geral, o setor alimentício, o setor de material de limpeza, tudo isso aí houve incrementos nas vendas, entendeu? Então, isso aí realmente foi algo inesperado, mas positivo. Ao contrário de outros setores que passaram 90 dias totalmente fechado, isso aí tem um peso muito grande, porque nenhuma empresa acho que está preparada para ficar tanto tempo com suas atividades paradas. Com certeza, com certeza. Então, E vale salientar, né? Pois não. É o caso de vestiário, é o caso da construção civil, entendeu? Então, esses setores realmente foram muito afetados. Nós temos cenários distintos, não é, Hugo, atualmente, com relação ao nosso setor industrial em decorrência dos efeitos da pandemia. E vale salientar que a parte de alimentos é muito forte aqui em Pernambuco, né? A indústria alimentícia é responsável por 22%, né, de toda a nossa indústria. Então, realmente, é um braço muito forte e muito importante. Quando a gente junta alimentos e bebidas, dá quase 30% da indústria pernambucana. Então, são setores que qualquer oscilação realmente mexe com o PIB industrial e com o segmento industrial como um todo aqui no estado. Rômulo, e para vocês da Raimundo da Fonte, como é que você enxerga essa questão do cenário atual do setor de indústrias e do desenvolvimento da mesma? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Então, eu sou o Rômulo Vale, diretor industrial da Indústrias Reunidas da Raimundo da Fonte. Então, para nós, o cenário não é tão diferente igual foi para Tambaú. Como a gente produz aí os produtos essenciais, né, altamente demandados durante essa pandemia, a gente também teve um incremento muito grande aí dos nossos produtos para atender a sociedade. O que aconteceu foi que a gente realmente pôde se testar internamente e a gente tem a capacidade, né? A gente teve a capacidade, está tendo de absorver aí toda essa demanda, não só local, como regional, como mandar para outros estados. Então, a gente tem aí a felicidade de ter essa grande produção interna, essa capacidade produtiva, e também nós temos aqui no estado de Pernambuco grandes players de matérias-primas aí para o nosso negócio. Então, isso também faz com que a economia gire muito forte dentro do estado de Pernambuco. E a gente vê aí com bastante otimismo daqui para frente, né? Eu acho que o cenário como um todo é de retomada. O Hugo falou bem aí, alguns segmentos se desenvolveram, foi o de alimentos, de higiene e limpeza, que é o caso da Raimundo da Fonte,
outros se retraíram, mas agora, com essa abertura, com essa flexibilização, a gente está vendo aí uma retomada. Então, atualmente, o cenário é de retomada. E eu acredito, pelos hábitos que mudaram com relação à limpeza e higienização, para o mercado da Raimundo da Fonte, onde a gente atua, esse mercado vai continuar aí aquecido, né? Então, os hábitos realmente eles mudaram. Então, é um cenário aí bem positivo que eu vejo aí para a indústria como um todo. Maravilha, realmente isso vem acontecendo, né? A própria PIMPF, né, a produção industrial mensal, a produção física, ela já mostra essa recuperação da indústria pernambucana. Claro que ainda não foi suficiente para cobrir todo o prejuízo que foi causado devido aos efeitos da pandemia, mas a gente vê realmente já uma recuperação e é muito interessante ouvir isso de vocês para que a indústria realmente possa voltar com toda a força. Vamos partir agora para algumas perguntas individuais. A gente começa com o Hugo. Hugo, hoje, para a grande maioria das indústrias, inovar ainda é algo distante, né? A gente observa isso constantemente, inclusive você que é diretor da FIEP, vê isso até mesmo dentro do sistema, né? A dificuldade de algumas outras indústrias em inovar. Existe uma mentalidade de que para inovar é necessário ser algo muito fora da caixa e disruptivo, né? Algo muito transformador e às vezes até muito caro. Como vocês trabalham a inovação na indústria de vocês e que conselhos você pode dar para quem está iniciando esse processo? Bom, a inovação, eu acho que eu poderia dizer assim, fazendo uma tradição, ao longo da história da Tambaú é uma empresa de 58 anos, mas assim, nesse quesito de inovação, a gente que hoje está muito em moda, é algo assim fundamental, mas é uma prática que a gente adota desde muito tempo. Então, assim, a inovação é você trazer coisas novas para a sua empresa. De que forma você pode ter acesso a isso? Então, eu vou contar a nossa experiência, que eu acho que serve de exemplo para pequenas empresas, né? Porque as grandes empresas, claro, que certamente elas têm os métodos, a metodologia dela de inovação. Mas, assim, no nosso caso, a gente sempre está em feiras em São Paulo, FISPAL, Feira de Alimentação, feiras internacionais como a NUGA. Então, a gente procura participar dessas feiras para estar vendo as novidades, vendo as tendências. E no nosso caso, eu vou te dar um exemplo bem prático assim, de inovação que a gente pode exemplificar. É o caso, por exemplo, aqui no Nordeste, a primeira empresa a trabalhar com aquela tampa que antigamente o consumo mais era extrato de tomate de copo. A primeira empresa de atomatado aqui do Nordeste a lançar aquela tampa abre fácil foi a Tambaú. A primeira empresa a lançar aqui no Nordeste uma embalagem de doce Flaupack hermeticamente fechada foi a Tambaú. A primeira empresa do Nordeste a lançar as embalagens de molhos de tomate, embalagens flexíveis, foi a Tambaú. Agora, isso fruto de viagens que a gente faz, observação. Então, você vai capitaneando todas essas mudanças que a sociedade vai passando e você vai trazendo aí para o seu negócio. Foi uma decisão sensacional a gente ter feito, ter lançado. Na verdade, a gente foi a segunda empresa no Brasil a lançar a embalagem Standard Pouch para os atomatados. E isso foi uma decisão acertadíssima. A Tambaú ela cresceu muito com essa decisão, porque é uma embalagem mais barata, é uma embalagem que fica mais acessível para a camada da população, e depois tornou-se uma tendência. Hoje, todas as grandes empresas nacionais, os grandes players nacionais, todas elas trabalham com esse tipo de embalagem. Então, foi realmente uma decisão acertada. O que eu aconselho é ter uma mente aberta e estar sempre em observação com as tendências que tem. Normalmente, essas tendências, elas primeiro surgem no exterior. Por isso que, sempre que tiver a oportunidade de participar de uma feira internacional, é fundamental. Se não pode ir a uma feira internacional, vai a uma feira em São Paulo. Lá tem muitas novidades de embalagem, tem muitas novidades de processo, tem muitas novidades de equipamentos.
Então, isso aí é que permite e oxigena a empresa com inovação, entendeu? Perfeito. O benchmarking, né? Fazer um benchmarking, correr atrás de novidades que caibam no seu orçamento, né? E que faça o seu orçamento depois aumentar. Essa inovação é isso aí. Rômulo, além dos processos, outro ponto muito importante para o desenvolvimento das indústrias são as pessoas, né? Pessoas que sofreram muito no meio dessa pandemia. Afinal, a pandemia afeta diretamente as pessoas, né? É uma doença. Como vocês têm trabalhado a gestão de pessoas na Raimundo da Fonte, levando em consideração toda essa realidade que a gente está vivendo hoje em dia? Perfeito. Bom, a nossa maior força, né, o nosso maior ativo sempre foram e sempre será as pessoas. Então, os nossos colaboradores, né? Essa é a grande característica aí da Raimundo da Fonte. Então, quando começou toda essa pandemia, eu me lembro lá, quando teve os 2 primeiros casos aqui no estado de Pernambuco, foi dia 12 de março, que foram diagnosticadas 2 pessoas. Imediatamente a gente se reuniu, né, com um comitê diretivo da empresa, mais o RH, para a gente começar a traçar quais seriam os planos, né, para que a gente pudesse. A gente tinha 2 grandes preocupações. Primeiro, como garantir a saúde, né, dos nossos colaboradores para que eles pudessem sair da casa deles e estivessem aqui na empresa e trabalhassem em segurança, não tivessem nenhum risco. Essa é a primeira grande preocupação. A segunda, como garantir a perpetuidade da empresa, porque sabíamos que a gente produz um produto que é essencial para esse momento. Então, a gente precisava, primeiro, cuidar das pessoas, para que as pessoas pudessem cuidar aí do nosso negócio, né? Então, a gente se reuniu rapidamente, e aí a gente traçou aí 3 eixos, né, 3 grandes protocolos importantes para o nosso negócio no momento que a gente está vivendo. O primeiro foi o protocolo de prevenção. Então, eu posso citar, são várias ações, mas rapidamente a gente instituiu algumas ações chaves, né, para que a gente pudesse cuidar das pessoas. Primeiro, a gente fez uma contratação de profissionais de saúde para as nossas operações, porque nós temos operações em outros estados. Aqui na matriz a gente já tem essa parte médica, né, que cuida aqui do nosso pessoal, mas nas filiais nós não tínhamos. Então, a gente fez essa contratação. Segundo, a gente fez uma intensificação, uma contratação também de terceiros para os protocolos de limpeza que nós instituímos. Então, a gente intensificou aquela parte de limpeza interna dentro da nossa operação, né? A gente fez também distribuição internamente de pontos estratégicos de produtos como álcool gel, como álcool 70, para que as pessoas orientadas pudessem, né, se higienizar e pudessem estar trabalhando com uma conformidade melhor. A gente distribuiu kits de limpeza não só para os funcionários, mas para os seus familiares, máscaras. Diariamente, a gente fazia reuniões, né, com esse comitê, tudo que aparecia de novo, que até então tudo era muito novo, ainda é muito novo, a gente ainda sabe pouca coisa, né? Isso. A gente ia atualizando em quadros, em painéis. Então, tudo isso foi dando uma tranquilidade. E tem uma ação que eu considero que foi uma ação bastante importante, que a gente instituiu que todas as lideranças da empresa estariam presentes todos os dias. Então, como o Hugo comentou que a Tambaú não parou, a Raimundo da Fonte também ela não parou. Pelo contrário, a gente intensificou as nossas produções e 100% das lideranças trabalharam todos os dias durante essa pandemia. Então, os diretores, o nosso CEO, os gerentes, supervisores, então nós estávamos juntos, né, com a nossa operação. Então, isso deu um engajamento muito grande na operação, sabendo que os líderes estavam juntos. Nós estamos aqui junto com vocês e cuidando da coisa, né? O segundo todos no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco, exatamente. O segundo ponto foi um protocolo de monitoramento. Então, a gente precisava fazer o monitoramento de todas aquelas ações que a gente implementou. Então, a gente intensificou, a gente impulsionou alguns checklists de controle, a gente faz ainda monitoramento diário de temperatura dos funcionários, reuniões diárias desse comitê, atualizando, né, quando a gente tem alguma pessoa, por exemplo, que ela está com uma suspeita, a gente coloca ela em quarentena. Mas não é só isso, a gente faz um acompanhamento através dos nossos profissionais de saúde, todos os dias os nossos profissionais de saúde ligam para a casa dessas pessoas para saber como elas estão, se precisam de alguma ajuda, como que está evoluindo ou está reduzindo aquele quadro clínico para a gente poder tomar algumas decisões. Então, a gente atualiza isso
de uma forma assim diária. E o terceiro protocolo é o protocolo em escala, né? Como a gente opera em vários estados, e a gente sabe que a pandemia, Pernambuco foi um dos primeiros estados onde apareceu com bastante intensidade a pandemia. Isso. A gente tem operação, por exemplo, no Pará. Já no Pará, quando começou em Pernambuco, lá estava tranquilo, mas depois de um mês e meio, explodiu lá no Pará. Então, todo aquele aprendizado que nós tínhamos, a gente já desdobrava automaticamente para as pontas. E isso criou uma blindagem, né? Então, isso criou um aprendizado que fez com que eu considero que a gente é um benchmark aí nessa pandemia, com relação a cuidar das pessoas, aos indicadores, a pouquíssimos casos que nós tivemos, e isso se traduz nos resultados, né? Na produção, a gente poder ter atendido no absenteísmo pequeno, né? Então, tudo isso criou esse engajamento e cria, né, na verdade, todo esse engajamento do time para poder trazer o resultado. Então, é um clima bastante, assim, seguro. As pessoas têm orgulho de trabalhar aqui dentro, porque elas também sabem que os produtos que a gente produz, mais do que um produto, são produtos que salvam vidas. Então, elas têm orgulho também disso, né? Então, é um ambiente muito bom de trabalho, e muita gente se sente mais segura dentro da empresa por todas, né, essas ações, esses protocolos na rua, né? Então, é um ambiente muito bom, e a gente vem cuidando aí diariamente aí dos nossos colaboradores dessa forma. Juntos, estamos juntos com eles. Maravilha, muito bom isso aí. Isso é extremamente importante. E dentro da federação a gente conseguiu identificar que realmente os industriais pernambucanos estão lidando de maneira muito profissional com seus colaboradores no meio dessa pandemia. Afinal, a indústria não parou, né? Com algumas exceções, a indústria não parou. E a gente vê realmente esse cuidado, essa atenção e todo esse profissionalismo em cuidar dos colaboradores. Isso é extremamente importante para que a gente possa continuar crescendo, né? Vamos partir agora para algumas perguntas gerais, tá? A primeira é bem direta, bem objetiva. Quais são os principais desafios e quais são as maiores oportunidades que vocês conseguem observar na indústria pernambucana? Quem gostaria de começar a responder essa aí? Eu vou começar. Veja, desafios, a gente sempre está diante de muitos, né? Verdade. E assim, nesse atual momento, eu acho que a indústria pernambucana, a indústria de alimento, a indústria de material limpeza, essas indústrias que não foram afetadas pela pandemia, elas estão surfando uma onda virtuosa. Porque, assim, como eu falei, mês a mês, a gente vem batendo recorde de venda, recorde de produção, recorde de expedição. Então, assim, isso a gente sabe que é uma onda que eu reuni com todo o time e só vamos procurar aproveitar o máximo que a gente puder, porque a gente sabe que essa demanda que surgiu, eu acredito até que foi no Brasil inteiro. Então, assim, muitas empresas lá do eixo do Centro-Oeste, do Sudeste, eu acho que tiveram dificuldades logísticas de chegar com as mercadorias aqui. E aí essa demanda aqui do Nordeste ficou para as empresas daqui, entendeu? Sim. Então, eu tive assim, um crescimento em todas as minhas linhas de produto. Então, a gente vem fazendo um esforço muito grande, porque além dos protocolos, uma pessoa teve contato com um parente suspeito que estava com a Covid, e essa pessoa já era isolada, a gente já deixava eles também em 14 dias em observação para poder não trazer a doença para dentro da empresa. Graças a Deus, não houve, ao longo desse período, não houve um único caso de contaminação aqui dentro da empresa. Então, não houve. A gente, assim, soube administrar isso muito bem, e a gente vem administrando, mas, assim, nós estamos numa cidade de interior que não tem aqueles efeitos de uma cidade grande como transporte público, coletivos, que está lá aquele pessoal amontoado. Então, a gente sabe que tudo isso aí terminou sendo favorável aqui para a gente, né? Mas, assim, então, a Tambaú, ela passou a trabalhar 24 horas, todas as linhas dela de produção, para poder aproveitar, né, surfar essa onda aí que está tendo. Então,
eu acho o seguinte, que isso é um desafio. A gente sabe que uma hora isso vai parar. Uma hora as condições vão se normalizar. Eu não tinha essas condições antes da pandemia. Então, na hora que as coisas estiverem dentro de uma normalidade, eu sei que os grandes players de concorrentes lá do Sudeste, do Centro-Oeste, eles vão voltar a chegar aqui, entendeu? Mas, assim, a Tambaú, ela procura a fazer uma boa gestão na área de logística, para fazer com que o produto chegue e também poder atender ao cliente na hora que ele está precisando, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a gente conquistou, assim, vamos dizer, uma simpatia, porque na hora H, que muitos concorrentes não chegaram, a Tambaú chegou junto. Então, eu acho que isso eles vão valorizar, entendeu? Com certeza. Logística é um problema, né? Logística é um problema, um custo gigante para o industrial pernambucano e aqui no Nordeste como um todo. E vocês, Romulo? Mas, Maurício, só para concluir, então, a minha grande interrogação é até quando isso vai durar? Sim. É verdade. Eu confesso que eu não sei. Eu digo, vamos aproveitar o máximo que a gente pode. Mas, assim, eu acho que enquanto tiver esse auxílio emergencial do governo, que é dinheiro chegando na mão de quem precisa, vai continuar. Na hora que esse auxílio diminuir ou acabar, aí eu acho que vai mudar as coisas, entendeu? Perfeito, perfeito. Essa é a minha visão. E vocês, Romulo? Como é que você vê os desafios e oportunidades? Concordo aí com o que o Hugo falou, não é diferente para nós aqui, viu, Hugo, na Raimundo da Fonte, é bem parecido. Essa demanda a gente sabe que ela aumentou muito em função do cenário, sabemos disso, mas isso também trouxe para todas as indústrias, eu acho que não foi só para nós, mas falando do nosso caso, que a gente teve que ter uma maior flexibilidade, uma maior velocidade interna para poder aproveitar essa demanda. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente, em 3 dias, a gente virou algumas áreas produtivas nossas para poder produzir muito mais do que nós produzíamos até então de álcool gel, porque o mercado estava demandando. Então, a gente aumentou em 10 vezes, só para vocês terem um número assim, 10 vezes a nossa capacidade produtiva, né, com essa velocidade, com essa flexibilidade, para poder atender o mercado. Então, é mais ou menos o que o Hugo está dizendo. Então, a gente tem que aproveitar esse cavalo selado que está passando, né, Hugo? Porque é uma oportunidade, se você não aproveita, outra empresa vem e aproveita, né? A gente precisa fazer isso, só que esse ponto auxilia a gente no desenvolvimento. Então, isso gera um aprendizado, né? A gente fica mais ágil, a gente fica mais flexível, a gente enxerga a oportunidade interna, a gente começa a enxugar alguns pontos que não estavam trazendo resultado. Por exemplo, eu acho, por exemplo, que essa reunião nossa seria assim, impensada dentro de empresas, em várias outras oportunidades, se não fosse o cenário da pandemia. Então, tem coisas que vieram para ficar, que otimizam, que é mais produtivo. Então, eu vejo assim, e o consumidor, ele mudou também. Então, hoje o consumidor, né, no mundo inteiro, ele está com uma consciência socioambiental muito maior. Então, as empresas vão ter que procurar se preocupar com isso também. Então, aquele produto que você fazia, que gerava um resíduo, que você não se preocupava como descartar, aquela embalagem que você produzia. Então, tudo isso agora está sendo olhado diferente. Então, isso também força com que nós, na indústria, enxerguemos aí de uma maneira diferente outras oportunidades, outras formas de se produzir. Então, isso faz com que a roda gire e gere um aprendizado. Então, eu vejo que desafio tem um monte, né? São vários os desafios, mas eu acho que a pandemia ela só acelerou muitas coisas que levariam aí bastante tempo para ocorrer, para acontecer. Maravilha, perfeito, excelente. Indústria 4.0, né? A gente escuta esse nome, né, constantemente. Né? Indústria 4.0, se você não for 4.0, você está fadado ao fracasso, vai quebrar. Como é que vocês enxergam isso aí? Quais são os desafios para a gente ter uma indústria 4.0 aqui no estado? Isso é viável, é necessário, é real, né? Ou é mais um modismo? Como é que vocês enxergam isso? Posso começar? Pode sim. Pode, Romulo, fica à vontade. Olha só, como é que eu enxergo? Eu venho de automação, né? O meu histórico, eu comecei em automação, muitos anos lá atrás, em manutenção e tal. Eu vejo o seguinte, se você olhar em qualquer segmento que seja, no mundo inteiro,
você vai conviver com 3 cenários. Um cenário manual, então tem empresas hoje que são completamente manuais. Um cenário semi-automático, então aqueles processos que é um pouco manual, é um pouco automatizado, e cenários totalmente automatizados. Então, toda a indústria tem essa característica. Eu tenho certeza que se foi na Tambaú, a gente vai encontrar isso, na Raimundo da Fonte a gente encontra isso, em qualquer outro segmento a gente encontra isso. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é o investimento. Para que você vire todo o teu parque, né, fabril, todos os seus equipamentos para a indústria 4.0, isso é inviável. Você não consegue falar, vou deixar de ter aquilo que eu tenho hoje e vou começar com a indústria 4.0. Isso não faz sentido, né? Isso não se paga a conta. Então, você tem que começar a conviver, mais ou menos com o que o Hugo falou. Quando você vai fazer a aquisição de um equipamento, visto que você está fazendo benchmark, está participando de feira internacional, você traz uma tecnologia nova, essa tecnologia nova ela vai ter que conviver com a tua tecnologia atual, né? Então, você vai ter esse contraste, esse interfaceamento, e a coisa vai evoluindo. Então, o primeiro grande ponto que eu vejo, a grande parede aí é o investimento, que você precisa ir fazendo isso gradativamente. O outro ponto é a capacitação. A partir do momento que você insere um equipamento novo no teu processo, uma tecnologia nova embarcada, você precisa desenvolver teu pessoal. Então, você também precisa levar o teu time, né, para se atualizar, para se capacitar. Então, isso leva-se um tempo. Então, eu vou dar um exemplo bem recente, bem rápido para vocês. A gente, em julho do ano passado, a gente startou a nossa 5ª fábrica no estado do Ceará. Então, a gente comprou o que há de melhor no mundo, em tecnologia, em equipamento, e startamos a nossa operação lá no Ceará, que a gente chama que é a nossa planta piloto, né? Então, a gente até falou que o nome dela é planta piloto. Toda vez que for fazer uma unidade nova, a gente vai fazer um Ctrl+C lá no Ceará e fazer um Ctrl+V. Bom, dito isso, o ano que vem a gente vai colocar a nossa próxima planta lá em Minas Gerais, em Itajubá. Já vai ser concebida em menos de um ano com uma tecnologia mais avançada. Então, as coisas evoluem muito rápido, né? Então, aquilo que a gente aprendeu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, hoje já é outra tecnologia. Então, isso não para nunca. Então, são 2 grandes desafios. O investimento, que você tem que ir migrando, né, devagar aos poucos, e a capacitação. Perfeito. Hugo, qual a sua opinião? Concordo plenamente. Inclusive, a gente tem feito isso aqui. Tem equipamentos, assim, na hora que a gente vai substituir, a gente procura buscar o que há de mais moderno. Mas uma grande verdade é essa. As empresas, elas não podem... Você tem que trocar o pneu do carro com ele em movimento. Não dá para você parar e implementar toda uma nova tecnologia, entendeu? Porque também vai impactar nas pessoas. Eu acho que indústria 4.0 é um caminho, sem dúvida, mas, assim, tem toda uma preparação, a começar das pessoas, que tem que formular todo o entendimento, tem que fazer sentido o investimento, né? O que é que ele vai proporcionar em termos de produtividade, em termos de economia, para poder justificar esse investimento, entendeu? Claro. Então, tem investimentos hoje de robotização que está, no meu caso aqui, no interior, não faz sentido. Uhum. Mas, assim, já quem está numa capital, sim, faz sentido. Você pode, assim, a ponto de você até alugar. Em São Paulo mesmo, você quer um robô para colocar numa linha de produção, eles não estão mais nem vendendo, eles estão alugando. É verdade. Excelente. Então, Excelente. Então, não fica com aquela história. Lá, né? Não fica com esse custo altíssimo. Muito bom. Custo altíssimo, manutenção. Então, tem todos esses detalhes, entendeu? Tudo. Muito bom. Mas eu costumo dizer assim, ó, o Brasil, ele é tão gigantesco, ele é tão grande, que a gente tem vários Brasis dentro de um mesmo país, né? Então, como o Rômulo falou, dentro de uma indústria, você vai conviver com vários tipos de indústria. Aquela manufatura mesmo, lá de pessoas, braçal mesmo, trabalhando. Como é o meu caso aqui, eu tenho o descasque de banana, é todo manual. Não inventaram ainda um equipamento que pudesse descascar tão bem a banana, entendeu? Seja eficiente igual o ser humano. Mas a gente tem um olhar para isso, para a indústria 4.0, a gente está procurando se informar, capacitar pessoas, para na hora que essa realidade chegar de fato,
o investimento justificar, a gente poder embarcar também nisso aí. Perfeito, adaptado a cada cenário, né? A gente está chegando ao final do nosso painel e temos mais uma pergunta final aqui para ambos também. Queria que vocês dissessem aí, expressassem quais perspectivas vocês enxergam para o futuro da indústria aqui do estado de Pernambuco. Rômulo, fica à vontade. Bola de cristal, né? Vamos puxar a bola de cristal. Deixou a bola para mim hoje. Eu acredito o seguinte, Maurício, eu acredito que as perspectivas elas são boas, né? Eu acho que o grande problema da indústria como um todo se chama tributação. Eu acho que esse é um grande calo aí para todo mundo. Eu acho que a partir do momento que o governo der essas condições, né, para que cada empresa, principalmente as locais que geram riqueza para o Estado, que é o caso da Tambaú, que é o caso da Raimundo da Fonte, né, que a gente faz aquisição de matérias-primas também locais, faz a roda girar internamente, eu acho que esse é um grande ponto, né, diferencial aí do Estado de Pernambuco. Então, eu acho que tem que continuar com essa política. Dentro desse cenário da pandemia, a gente comentou um pouco, eu acredito que vai haver uma aceleração agora em todos os segmentos, né, da indústria. Então, a gente vê aí que, o Hugo até comentou, mas a indústria que mais cresceu na pandemia foi a indústria de medicamentos, seguida pela de alimentos e depois pela de higiene e limpeza, né? Mas todas as outras que estiveram paradas estão acelerando. Então, a gente precisa continuar com uma coisa muito importante que emergiu, na minha opinião, nessa pandemia, que é a colaboração. Então, a gente viu várias empresas, aqui no estado de Pernambuco não foi diferente, se unindo em prol do bem, né, da sociedade, do meio ambiente. Então, eu acho que essa força, né, e pode ser aí subsidiada, auxiliada pela FIEP, pelo governo do estado, para que a gente possa continuar com esse movimento. Então, acho que vai ser um ganha-ganha. Ganha a empresa, ganha o estado, ganha o município e ganha o cliente final. Então, acho que a minha expectativa é a gente continuar com essa onda que a gente vem aí, né, surfando essa onda juntos aí para continuar crescendo o estado. Perfeito. Hugo, por favor, como é que você enxerga aí o futuro da nossa indústria? Pois é, eu vejo assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente está diante de um futuro promissor, porque assim, querendo ou não, com a pandemia, eu acho que a produção, o consumo local, ele impulsionou muito as empresas regionais, as empresas locais, entendeu? Então, isso eu acho assim, que o consumidor, ele teve essa sensibilidade de procurar consumir produtos produzidos no seu estado, entendeu? No seu país também, isso é de fundamental importância. Eu acho que inclusive isso também está acontecendo nos Estados Unidos, aquela transferência que houve no passado com a globalização, de sair importando todos esses materiais da China, dos países lá do Oriente, eu acho que está havendo, né, uma nova onda de trazer essas empresas para as suas indústrias para dentro dos seus países. Os Estados Unidos está fazendo muito isso. Indústria automobilística, que eles abriam no mundo inteiro, inclusive tinha projetos, tinha planta que estavam abrindo no México. O presidente dos Estados Unidos não tem que ser aqui na América, entendeu? Então, eu acho que, querendo ou não, esse olhar, a pandemia, ela trouxe, assim, muitos desafios e trouxe muita coisa nova. Fala-se, assim, em um novo modelo, né, de vida que a gente vai ter. Essas plataformas, que muitas vezes essas reuniões eram feitas presenciais, a gente passou a conviver tão bem com essa plataforma virtual, que é como o Rômulo falou, dificilmente isso vai acabar, isso vai permanecer. Então, a pandemia, ela trouxe vários cenários que estavam projetados para acontecer no futuro mais adiante, e ela trouxe para o presente. Sim. Então, essa valorização da produção local,
eu acho que isso é uma ênfase muito grande que vai permanecer. Entendeu? Perfeito. Então, eu vejo, assim, eu estou muito otimista. A gente está investindo aqui na empresa, tem aumentado, e eu quero continuar com todo esse desafio. Agora, claro, a gente sabe que, como o Rômulo falou, a tributação é uma questão que pesa muito. Então, o Nordeste, inclusive, está sendo projetada aí uma nova reforma tributária, mas aqui para o Nordeste tem que ter compensações, porque para a gente que produz aqui, para distribuir... Então, é muito difícil, às vezes, você concorrer com indústrias que estão lá no Centro-Oeste e no Sudeste do país. Mas, claro que para vencer essas diferenças regionais, está previsto, assim, eu acredito que vai ter alguma compensação para poder auxiliar as indústrias aqui da nossa região, entendeu? Perfeito. Senhores, chegamos ao final. Agradeço a participação de vocês. Agradeço ao Anshan também por ter me convidado para mediar esse debate extremamente interessante, que a indústria pernambucana consiga pegar um pouco, faça um benchmarking com vocês, né, e possa implementar no dia a dia deles também tudo isso que foi conversado aqui. E realmente só agradecer, né? A gente convida também a todos a assistirem também os outros vídeos dessa página, do PE Avança, e PE Avança, inovação, empreendedorismo e tecnologia de uma nova era. Muito obrigado a todos. Obrigado, Maurício, obrigado, Rômulo, e obrigado, Jéssica. Grande abraço aí a todos vocês. Obrigado.